O tempo é mestre em apagar rastros, mas existem histórias que se recusaram a morrer. Se você tem coragem de ouvir o que foi sussurrado por 50 anos, puxa uma cadeira, a noite vai ser longa. Dizem que as casas guardam memórias nas paredes, que as tábuas do assoalho, aquelas que rangem quando a gente pisa no meio da noite, estão tentando nos contar alguma coisa. Eu sempre acreditei nisso, mas no caso do casarão dos Valença, lá nas bandas do Vale do Sereno, as paredes não apenas guardavam memórias, elas guardavam um segredo. Um segredo que ficou trancado, no escuro, sem ver a luz do sol, por exatos 50 anos. Hoje eu quero convidar você a entrar comigo nessa casa, mas eu aviso. Limpe os pés antes de entrar e deixe a descrença do lado de fora. Porque o que eu vou contar hoje não saiu nos jornais da época, não está nos livros de história da cidade. O que aconteceu naquele quarto, no topo da escada, foi abafado pelo dinheiro, pelo medo e, acima de tudo, por um orgulho que destruiu uma família inteira. Acomode-se. A história é longa, o café está quente e a noite lá fora está pedindo um mistério. Para entender o final, a gente precisa voltar para o começo. E o começo não é hoje, com a casa caindo aos pedaços. O começo é em 1954. Imaginem a Fazenda Boa Vista no auge. O coronel Otávio Valença era o homem que mandava na chuva e no sol por aquelas bandas. Diziam que nem os pássaros cantavam sem a permissão dele. Um homem duro, reto, daqueles que achavam que amor era fraqueza e que disciplina era a única herança que valia a pena deixar. A casa era uma joia. As cortinas de veludo vermelho vinham da Europa. O lustre de cristal no saguão principal tintilava com a brisa da tarde. Haviam festas, jantares com políticos, risadas altas regadas a vinho caro. Mas havia um silêncio naquela casa. Um silêncio que morava no olhar da filha mais nova, a Cecília. Pensem numa flor que nasce no meio do concreto. Era ela. Mientras o pai era pedra, ela era água. Cecília gostava de poesia, de tocar piano, de caminhar descalça na beira do riacho. Ela tinha 18 anos recém-completados naquele ano de 54. A cidade inteira dizia que ela era a princesa do coronel. Mas quem olhava de perto via que ela não era princesa. Era prisioneira. O coronel já tinha traçado a vida dela. Casaria com o filho do prefeito, uniria as terras, aumentaria o poder. Sem perguntas, sem escolhas. Mas o coração? O coração é um bicho teimoso. Ele não entende de cercas, nem de escrituras de terra. O coração da menina Cecília já tinha dono. E não era o filho do prefeito. O nome dele era Vicente. Vicente não tinha sobrenome importante. Não tinha terras. As mãos dele eram grossas de tanto lidar com a enxada e com os cavalos. Ele era apenas o ajudante do capataz. Mas tinha um sorriso, dizem os antigos, que iluminava até dia de tempestade. Eles se encontravam nos intervalos do destino. Um olhar na missa de domingo. Um encontro por acaso perto do estábulo. Um bilhete escondido dentro da cesta de pães. Era um amor inocente, puro e perigosíssimo. Naquela época, uma moça da alta sociedade olhar para um peão não era apenas um escândalo. Era uma ofensa mortal à honra da família. Eles sabiam o risco. Vocês conseguem imaginar o medo, o frio na barriga de cada encontro? Até que chegou a noite de 12 de novembro. Eu lembro dessa data porque foi a noite da maior tempestade que o vale já viu. O céu parecia que ia desabar. Ninguém sabe ao certo quem delatou, mas o coronel descobriu. Os gritos vindos do escritório podiam ser ouvidos por cima dos trovões. Cecília chorava. O coronel esbravejava como um leão ferido. Dizia que preferia ver a filha morta do que mal casada. Vicente. O pobre Vicente desapareceu naquela mesma noite. A verdade sobre ele é um mistério à parte. Mas o que aconteceu com a Cecília, isso foi o que marcou a casa para sempre. Na manhã seguinte, a tempestade tinha passado. Mas um silêncio sepulcral cobria a fazenda. Os empregados encontraram a porta do quarto de Cecília trancada, não apenas na chave. O coronel mandou pregar tábuas, mandou colocar correntes,
Ele reuniu a família e disse apenas uma frase: Cecília escolheu seu caminho. Ela fugiu para a capital nesta madrugada. Ela não é mais desta família. E este quarto ficará trancado até o dia em que eu morrer. Ninguém entra, ninguém sai. E assim foi feito. O quarto ficou lá, no fim do corredor do segundo andar. Os anos passaram. 1960, 1970, 1980. A poeira se acumulou. As aranhas teceram suas teias nas fechaduras. O coronel envelheceu, amargurado, sozinho naquela casa imensa. Mas, meus amigos, os empregados cochichavam. Eles diziam que, nas noites calmas, se você encostasse o ouvido na porta daquele quarto trancado, você não ouvia o silêncio do vazio. Você ouvia passos, leves, como se alguém estivesse lá dentro. O tempo é um juiz que não aceita suborno. Ele cobra a conta de todo mundo. Em 2004, o coração do velho coronel parou. Morreu sozinho. Sobrou apenas um sobrinho neto, um rapaz da cidade grande chamado Lucas, para resolver o inventário. Mas no testamento havia uma cláusula estranha. O quarto da minha filha Cecília deve ser aberto apenas na presença de um membro da família e do tabelião. E o que estiver lá dentro deve ser queimado. Queimado. Essa era a ordem final. Lucas achou tudo aquilo um exagero. Chamou um chaveiro da cidade e subiram a escada. Demorou quase 1 hora para tirarem as trancas que o coronel colocou lá em 1954 e reforçou ao longo dos anos. Quando a última corrente caiu, o corredor ficou em silêncio absoluto. Nem as moscas voavam. Lucas pegou a chave, esta mesma chave, e enfiou na fechadura. A ferrugem protestou. O trinco estalou. A porta cedeu. O cheiro que saiu de lá não era cheiro de morte. Era cheiro de tempo parado, cheiro de lavanda velha e papel guardado. Eles entraram. Lucas foi até a janela e puxou as cortinas pesadas. A luz do sol de 2004 entrou num quarto que parou em 1954. Tudo estava intocado. A cama feita, a penteadeira com a escova de cabelo. Parecia um santuário. Mas então, os olhos de Lucas se acostumaram com a luz. E ele viu o que estava no canto do quarto. Algo que não deveria estar num quarto de uma moça solteira. Um berço. Um berço pequeno, feito de madeira rústica. E na parede, acima do berço, riscos. Riscos verticais, feitos com carvão, marcando dias. Muitos dias. Centenas de dias. Cecília não fugiu na noite da tempestade, meus amigos. A verdade atingiu Lucas como um soco no estômago. O quarto não foi trancado porque ela foi embora. O quarto foi trancado com ela dentro. Lucas se aproximou do berço. Dentro não havia um bebê. Havia uma boneca de pano velha e um maço de cartas amarrado com fita. O tabelião lembrou. O testamento diz para queimar tudo. Mas a curiosidade é mais forte que qualquer contrato. Lucas abriu a primeira carta. A data? 14 de maio de 1955. 6 meses depois da suposta fuga, a letra de Cecília revelava o horror. Meu querido filho, hoje o vovô veio trazer o jantar. Ele não olha nos meus olhos. Ele disse que você é a prova do meu pecado, que você nunca poderá levar o nome dos Valença. Nas cartas, ela contava os dias. E numa noite de tempestade, a criança nasceu naquele cativeiro. Era um menino. Cecília escreveu que ele tinha os olhos do pai, do Vicente, por 3 dias. Apenas 3 dias. Ela pôde ser mãe. Então, o coronel arrancou a criança dos braços dela. Disse que seria entregue para uma família longe. Lucas continuou lendo com as mãos trêmulas. Na carta, Cecília dizia: Antes de levarem você, escondi algo no seu coeiro. A metade de um medalhão. A outra metade fica comigo. Lucas revirou o colchãozinho do berço e lá estava, a metade de um medalhão de ouro, quebrado. Mas havia uma última carta, de 1958. 3 anos depois. A letra já estava fraca. Cecília estava morrendo de tristeza e doença. Ela escreveu: Eu sei que vou partir logo, mas eu vou em paz, porque eu sonhei com você. Sonhei que você não foi para a capital. Sonhei que você está perto. Lucas levantou os olhos, marejados.
Ele perguntou ao tabelião sobre o paradeiro da criança, mas ninguém sabia. O segredo parecia ter morrido com o coronel. Foi então que algo aconteceu. O chaveiro, aquele homem simples que foi contratado apenas para abrir a porta e que estava ali, no canto, em silêncio. Ele estava pálido. Ele encarava a metade do medalhão na mão de Lucas. O chaveiro levou a mão ao próprio pescoço, por baixo da camisa suja de trabalho. O destino, meus amigos. O destino gosta de pregar peças. O chaveiro se chamava Pedro, um homem de 50 anos. Um homem que foi criado por uma tia distante ali mesmo na cidade, sem nunca saber quem eram seus pais. Pedro deu um passo à frente, com a mão tremendo, e puxou uma corrente de prata barata do pescoço. Pendurado nela, estava a outra metade do medalhão. Lucas aproximou as peças. Clique. O encaixe foi imperfeito pelo tempo, mas inegável. O coração se completou. Pedro caiu de joelhos chorando. Não era um choro bonito, era o choro de uma vida inteira de orfandade sendo lavada. Ele descobriu ali, naquele quarto empoeirado, que não tinha sido abandonado, que sua mãe morreu de saudade dele, que o amor dela atravessou paredes, atravessou o tempo e atravessou a morte. A justiça dos homens falha, mas a do coração não. A fazenda, por direito de sangue e de sofrimento, era de Pedro. Lucas passou a escritura para o nome dele. Pedro não quis morar na casa. Disse que havia tristeza demais naquelas paredes, mas ele fez algo extraordinário. Ele transformou o casarão em uma escola de música para as crianças do vale. O quarto trancado. Derrubaram a parede. Agora entra sol o dia inteiro. É a sala onde as crianças aprendem a tocar violino. A música que o pai dele, Vicente, tocava para a mãe, agora ecoa por toda a fazenda. Onde houve silêncio e segredo, agora há melodia e verdade. Sabe? A gente tem o costume de trancar nossos sentimentos, de esconder nossas mágoas em quartos escuros dentro do peito. Mas o segredo da Fazenda Boa Vista nos ensina uma coisa: o que a gente tranca, apodrece. Se você tem uma chave pesada no bolso hoje, uma palavra não dita, um perdão não pedido, use a chave. Abra a porta. Deixe a luz entrar enquanto é tempo. Porque a vida, meu amigo, a vida é um sopro, e a gente não pode deixar o amor trancado no escuro. Eu sou o Elias, e essas são as histórias que o vento me contou. Fiquem com Deus. E até a próxima história.